Nosso conteúdo de hoje é sistema de ensino e organização curricular. Já é isso, professor. Sistema de ensino ainda é toda a complexidade do que o nosso país tem de organização do ensino, desde a sua educação infantil até o nível superior. Mas nós iremos trabalhar apenas no primeiro ponto, no que se reflete a educação básica, que vai da educação infantil até o ensino médio. E aí, essa complementação a gente vai ver mais para frente, vai ter outros conteúdos, outros assuntos. Inclusive, que vai naquilo que vocês irão construir para a organização do seminário. Certo? Então, vejamos o que nós iremos trabalhar, o que nós iremos coordenar nesse momento. Fique atento. Nós iremos trabalhar do 8º artigo até o 20º. Então, nós vamos trabalhar nessa amplitude, tá? Do 8º até o 20º artigo, e nós iremos passar por todo esse processo, e aí a gente vai estar nos confrontando de ideias e de organização. Ok? Qualquer coisa, anotem aí, deixe lá na anotação de vocês separada. No final da aula, a gente vai e faz a organização. Lembrando que a aula vai ser dividida em 2 pontos. Primeiro 40 minutos e depois mais 40 com a finalização e o debate que nós iremos criar aqui dentro da aula. E mais a atividade que eu deixarei para a gente poder complementar esse nosso conhecimento. Beleza? Vamos embora. E aí o sistema, ele está organizado em diversos setores, em diversas ações. E aí, para Lalande, né, que cita Dias, lá em 2004, ele refere ao sistema a um conjunto de elementos materiais ou não, que depende reciprocamente uns dos outros, de maneira a formar um todo organizado. E aí a gente tem a seguinte constatação, né, que não é apenas o processo de educação que constitui um sistema, mas sim todo o conjunto, seja administrativo, financeiro, de gestão, tudo isso completa, né, contempla o sistema educacional brasileiro que nós temos hoje. E essa organização curricular é todo o componente curricular na qual nós entendemos. E aí nós iremos trabalhar com isso mais organizadamente. Ok? Eu vou deixar esse material também lá no grupo, para vocês darem uma lida depois com mais calma. E o link do vídeo também vai estar disponível. Mas só vai participar da elaboração da atividade quem lê o material e quem vai assistir o vídeo. Caso contrário, esse aluno não poderá e não terá como construir esse material, porque ele vai depender daquilo que ele entende. Então, muito lamentavelmente, algumas pessoas não vão conseguir desenvolver a atividade. E aí, eu falo de sistema e eu pergunto agora, o que é teoria de sistema? O que se reflete a teoria de sistema e quais os tipos de sistema que nós temos hoje dentro dessa pactuação da educação, dentro do princípio da educação brasileira. Quando usamos a teoria, né, teoria de sistema, quando usamos essa teoria, referimos a um ambiente que, além de considerar o que está dentro do sistema, né, além de considerar que está dentro do sistema, ele também analisa o que está fora, né, tanto o contexto interno quanto o externo, pelas trocas que se realizam entre um ambiente e outro. Tá? O sistema ele trabalha internamente com ações que é voltada a apenas as pessoas que têm acesso a aceitar o que está proposto, e aquele ambiente que é externo, ele vai estar trabalhando para que possa se adequar, que ele possa se moldar aquilo que é necessário. Por exemplo, o sistema educacional brasileiro ele é construído pelo MEC e pela União. Tá? Lá ele coloca todas as regalias, todas as diretrizes, todos os parâmetros. Então, sai de lá e vai para os estados e os municípios. Aquilo que é criado lá é um sistema interno, né? Chamado de sistema fechado. E o aberto é que sai para a gente,
que aí a gente vai interagir, ele vai ser readaptado, ele vai ser reconsiderado de acordo com a realidade que se encontra. Tá? Aí bem que eu coloco, eu só pegar aqui a minha canetinha, meu apontador. Pronto. Aqui nós temos tipo de sistema. O aberto, né? Sistema aberto, a troca pela interação com o ambiente, né? Quer dizer que aquelas pessoas possam interagir, possam discordar, possam concordar sobre as situações, reelaborar e readaptar. Isso é o sistema aberto. O fechado, ela não tem a troca com esse ambiente. Ou seja, o que vem de decreto formalizado, eu tenho que aceitar. E aí eu vou ter que trabalhar em cima daquilo que eu já tenho. Isso são os dois tipos de sistema que nós temos hoje para ser trabalhado. O aberto e o fechado. E isso ocorre em qualquer instância de trabalho. Não é só da educação. Em qualquer área, ele vai ter esses dois tipos de organização. Aí nós temos o sistema escolar, que é aquele que nós vamos trabalhar especificamente, que é o sistema escolar brasileiro, que a sua finalidade é proporcionar educação no aspecto que é a escolarização, né? Ou seja, o sistema escolar já está logo dizendo onde é que ele vai trabalhar, dentro da escola, na formação do aluno, na formação do aluno pelo sistema formalizador, né? Aquilo que segue a regra do MEC, porque nós temos a educação informal também. Né? A educação informal é que ocorre fora da escola, aquilo que as comunidades, as associações trabalham, que não está seguindo o sistema educacional. Eu já falei até na outra turma. A educação informal ela acontece em diversas formas. A gente pode tirar exemplo de pedreiros, carpinteiros, que nunca passaram por uma escola, mas aprenderam a botar um telhado, a construir uma casa com duas caídas, o pedreiro que sabe levantar uma parede e sem ter passado pela universidade. Esses pedreiros que nunca passaram pela universidade é chamado de educação informal. Ele aprendeu na informalidade. Outros, chamados de engenheiro, arquiteto, são que já passaram pela instituição, pela a sua formação, de acordo com as normativas, decretos e diretrizes do MEC, que acabaram se formando de acordo com aquilo que é colocado para eles. É também um processo sistemático e intencional que tem como objetivo o desenvolvimento intelectual. Aí entra físico, social, emocional e moral dos educandos. E ainda coloca ainda nesse processo todo, além de destacar o que está aqui, o de tolerância. Né? Nós temos muitas crianças hoje que são intolerantes, que são preconceituosas, que não se adaptam ao que nós temos no dia de hoje. Tolerância à religiosidade, a intolerância às decisões de gênero das pessoas, a intolerância racial. Isso tudo acontece porque vira e mexe as mídias educacionais, as mídias que tem hoje, ela te coloca nessa composição, né? De transformar a cabeça de uma criança a partir do momento que ela nem mesmo está preparada para receber. Né? E acaba que fechando as arestas para qualquer outras ações que sejam inerentes à educação formal. E também, quais são as contribuições do sistema escolar? Da sociedade para a escola. Como é que acontece? Ele sai do meio social para chegar à escola. São conteúdos de quem? Cultural, os recursos humanos, os recursos financeiros e os alunos. Né? É o que sai da sociedade para a escola, que a escola está esperando. E como é que acontece isso ao contrário? Da escola para a sociedade. Só melhoria do nível quem? Cultural, da população, porque a escola vai transformar a realidade daquele aluno de forma que ele esteja, vamos dizer assim, a contento daquilo que a formação escolar dele traz, né? Que ele vem de uma bagagem lá da sua realidade social, né? Da sua comunidade. O aperfeiçoamento individual é aquilo que nós falamos que o aluno ele aprende por aquilo que ele entende dentro da sala de aula, aquilo que o professor passa para ele. E a formação de recursos humanos, ou seja, preparar o aluno para quem?
para a sociedade. E aí que está o grande da questão. Às vezes, nosso aluno, quando chega da sua comunidade, que nunca enfrentou a escola, quando ele vai para a escola, ele carrega junto com ele aquilo que ele aprende no dia a dia, em casa, em qualquer outro ambiente. E a escola vai ter que ter o papel de pegar e remodelar esse aluno, essa criança, para devolver para a sociedade com que uma formação de qualidade. Veja qual é o papel da escola. E veja qual é o papel da sociedade. A escola tem esse papel de formação. A sociedade tem o seu papel de levar a criança para a escola no ímpeto na qual ele já tem da sua aprendizagem, do seu contexto dia a dia. Mas veja só como é que nós recebemos nossos alunos no dia de hoje. Reflita para quem é professor. E para quem não é, mas tem filho. E para quem não tem filho, mas tem sobrinho, quando ele vai para a escola. Quando é que ele sai de casa até chegar à escola. Veja como esse contexto ele acaba sendo um contexto, vamos dizer assim, meio que conflituoso. Porque, às vezes, a gente acha que nosso aluno, nossos filhos, né, vamos dizer pelos pais, a gente acha que esses meninos fazem a mesma coisa que são em casa e são na escola. Na verdade, não é. Acaba tendo outro contexto. Né? E isso prejudica, às vezes, o aprendizado da criança. Ok? Essa é a primeira parte, dizer o que é o sistema, né, de como acontece essa organização. E aqui, sim, a gente vai trabalhar mais afinco a estrutura do sistema educacional brasileiro a partir da LDB, a partir daquilo que a LDB nos traz, do artigo 8º até o 20º. E aí fique bem atento nessa estrutura de como ela está condicionada, porque faz parte da nossa formação, e a gente vai ter que entender e aprender como é que isso acontece e como é que eu coloco isso na prática. E se eu não tenho uma prática ainda, como é que eu vou praticar isso quando eu for um professor, quando eu for um profissional de qualidade. E aí nós temos a estrutura da educação básica. Né? Nós temos a estrutura da educação básica, que é dividida em 3 etapas. Né? Nós temos a educação infantil, que vai de 0 a 3 anos, que é chamada de creche. Anote isso daí para vocês ficarem ligados. E a outra parte da educação infantil, que ela vai da pré-escola, que vai significar de 4 até os 5 anos. De 0 até 3 anos, a gente sabe que é aquelas escolas que têm o princípio da pré-infância, que tem um berçário. E de 4 a 5 anos, são aquelas da educação infantil. Primeiro período, nível 2, nível 3, né? Até chegar ao primeiro ano do ensino fundamental, que ainda é o princípio de alfabetização que nós temos hoje dividido na educação, no sistema educacional brasileiro. Aí nós temos o ensino fundamental 1, que é designado do 1º ao 5º ano, onde a escola e os pais são responsáveis para a inserção desse aluno a partir dos 6 anos de idade na primeira série. Aliás, no 1º ano. Certo? E esse aluno ele vai dos 6 até os 10, do 1º até o 5º ano. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. São 5 anos na primeira fase do ensino fundamental, que chamamos de ensino fundamental 1. Que esse aluno tem que percorrer até chegar ao ensino fundamental 2, que é do 6º até o 9º ano. São mais 5 anos trabalhado aí para a formação inicial desse aluno, que vai de 11 até os 14 anos de idade. E aí, por último, nós temos a inserção do ensino médio, que é do 1º ao 3º ano, onde esse aluno ele passa mais 3 anos, né, para finalizar essa terceira etapa do ensino médio, que vai dos 15 aos 17 anos. Aí, a partir daí, ele não é mais... terminou o ensino médio, ele não se caracteriza mais como educação básica. Já se caracteriza como educação, sistema educacional brasileiro. Que aí já entra outra estrutura. Né? E mais à frente iremos trabalhar sobre isso. Entenda que são 3 níveis. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Aí, a educação infantil divide-se em 2 etapas. Fundamental em 2 etapas. Ensino médio, uma única etapa, que é apenas o único tiro que esse aluno vai ter que sair aí do ensino médio para o ensino superior. Ok? Vamos em frente.
Existem também outras modalidades que são exigidas por lei, que não é só a questão da educação e nem as divisões, né, de níveis e nem etapas, como nós já vimos anteriormente. Exige também uma estrutura colocada como estrutura de sustentação para essa base educacional, que é o quê? A estrutura administrativa. E aí, essa estrutura administrativa, ela entra com elementos não materiais, né? Entidades mantenedora e a estrutura administrativa, que compete todas as ações do que rege e do que determina as nossas ações para o condizente, né, da estrutura educacional. E aí nós iremos ver ela agora para a gente poder ter um pouco mais de noção de como é que isso acontece. Aí entra os elementos não materiais, que é o primeiro, onde acontece tudo, que são normas e disposições legais. O que nós temos as normas e disposições legais? Nós temos Constituição Federal de 88, nós temos as leis, que aí entra a LDB, entra o PNE, entra aí as diretrizes, entra aí os PCNs, e nós temos os decretos, que são essas constituições que são colocadas dentro do princípio. São colocadas dentro do princípio dessas organizações, dessas leis, para que nós possamos organizar melhor o sistema educacional brasileiro. Nós temos as disposições regulamentares, que são quem? Regimentos, portarias e instruções, que também são demandadas a partir desses documentos legais. E, por último, nós temos disposições consuetudinárias, que são quem? Os princípios vamos dizer assim, dos princípios humanos, dos princípios das éticas, dos princípios dos costumes, da praxe, né, de cada um. Aqui entra o recurso humano como um todo. Quem somos, onde trabalhamos, como é que devemos nos comportar e a que medida nós teremos que ser respeitados por direito perante a lei na qual nós trabalhamos e nesses regimentos e decretos são colocados em torno dessa educação. Tá? O outro, as entidades mantenedoras. Quem são as entidades mantenedoras? Nós temos o Poder Público Federal, é o que traz, é o que conota toda a organização, toda a estrutura do sistema educacional brasileiro e que deságua depois para as outras instâncias, no caso, o Poder Público Estadual e, por último, o Poder Público Municipal. Né? Entre esses princípios. Dentro disso, nós temos quem? As entidades particulares, as privadas. Nós temos as leigas e as confessionais. Depois nós iremos entender o que são essas leigas e confessionais. E também entidades mistas, que são designadas por autarquias. São pessoas de estado físico ou jurídico, ou um grupo de pessoas, né, que se juntam para poder fundar essas entidades mistas, que são denominadas depois também como entidades sem fins lucrativos, né, que têm o trabalho de educação, de alfabetização, mas que não tem apenas o fim de ter, né, apenas o recurso, mas sim de contribuir para a educação das pessoas. Né? Ela não visa um fim lucrativo, ela visa um fim social. Aí, os níveis de administração do sistema de ensino. Nós iremos trabalhar agora, sim, nesse artigo 8 e o 9, sobre como é que está feita essa organização, né? Essa organização da educação nacional. E no artigo 9, as competências e atribuições da União. O que compete à União, ao Estado e aos municípios. Né? E aqui na organização do artigo 8, nós iremos trabalhar sobre a organização da educação nacional. Ok? Vamos lá. Vamos partir para esse próximo ponto. Vão anotando aí as dúvidas de vocês. Já a gente vai trabalhar em cima dela. Vamos lá. Da organização
da Educação Nacional, do artigo 8. O que fala? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração. Veja só, se é colaboração, né, significa dizer que uma vai estar engrenada na outra para a constituição do sistema de ensino no Brasil, no nosso país. E aí, vamos ver como é que isso está pautado. E o que diz o artigo 8º, lá no parágrafo 1º? Caberá à União a coordenação da política nacional de educação. Ou seja, ela que vai regir os decretos, as leis, vai criar regimento, vai criar toda a estrutura mencionada para o sistema educacional fazer valer. Bom? Articulando os diferentes níveis e sistema e exercendo função normativa, ou seja, tudo que sai da União, os estados, o Distrito Federal e os municípios terão que arcar, redistribuindo e de forma supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Ah, professor, então quer dizer que o que a União colocar, a gente vai ter que obedecer isso de forma ipsilísima? Não. O que a União colocar, a gente vai trazer para o Estado, a gente vai trazer para o município e vamos estudar. A partir dali, aí entram os decretos e os regimentos. E devemos trabalhar de forma colaborativa. Não é isso que fala aqui? Então, assim, vamos colaborar para melhor adequar a relação que eu tenho aqui no meu estado, no meu município, para que eu possa elevar essa qualidade do ensino mais próximo daquilo que se pede. Eu não posso simplesmente pegar aquilo que a União traz e já colocar diretamente, não. Porque eu tenho uma realidade diferente. A realidade do estado do Maranhão é diferente da realidade do estado de São Paulo, é diferente da realidade do estado do Rio de Janeiro. Aqui no próprio município, a realidade de Codó é diferente de São Luís, é diferente de Caxias. Então, assim, e para isso que existem os conselhos. Lembra dos conselhos? Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Educação. Todos eles fazendo com que esse processo de reestruturação, de reorganização, de reelaboração do sistema de ensino possa estar ainda coordenado com aquilo que a União trouxe, sofrendo apenas um processo de readaptação. E essa readaptação é que tem que se fazer valer. Aí, veja só, o parágrafo 2º do artigo 8º ainda. O sistema de ensino terá liberdade de organização em termos desta lei. Veja só, tudo que eu falei agora há pouco, no artigo 8º, no parágrafo 1º, e aqui embaixo, ele me dá total liberdade para isso. O sistema de ensino terá liberdade de organização, ou seja, está pautado o que a União traz, mas eu posso fazer o processo de readaptação para a realidade na qual nós temos aqui, em cada realidade, em cada município. Ok. O que diz o artigo 9º? Né? A União cumprirá de quê? Elaborar o Plano Nacional de Educação, o famoso PNE, que em 2024 ele já cessa, né? Ele já vai cessar, com a colaboração do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, os estados também entram nesse meio. É um plano que vai se reestruturando de acordo com a realidade de cada federação, de cada município. Isso está no inciso 1. No inciso 2, a organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Cabe a quem? A União. Ela que vai organizar e manter e desenvolver os órgãos e instituições. Ou seja, a Secretaria de Estado, a Secretaria do Município, os conselhos estaduais e os conselhos municipais. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação, entre o famoso processo de quem? Do censo escolar, do IDEB. Todo ano nós temos que fazer o censo. De 2 em 2 anos temos que fazer um levantamento da educação para saber que nível nós estamos para traçar as nossas ações para a organização da educação básica.
baixar normas gerais sobre curso de graduação e pós-graduação. Isso aí já não entra mais no princípio da educação básica, mas está aqui para a gente poder entender, né, que é o sistema educacional brasileiro. E isso cabe à União fazer isso. É por isso que os cursos hoje, tanto das instituições públicas como privadas, têm que obedecer às regras do sistema de ensino brasileiro, que é determinado pelo MEC, onde a União está ali para poder fazer com que esse processo aconteça realmente de fato. O parágrafo 1º do artigo 9º diz o seguinte: na estrutura educacional haverá um conselho, olha só, nacional de educação, com funções normativa e de supervisão e atividade permanente, criado por lei, lá na União. O Estado também tem, os municípios também irão ter. Aí sim, para o cumprimento do disposto do inciso 5º e o 9º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e organizações educacionais do território nacional. Então, todo e qualquer sistema educacional que for colocado para a educação formal tem que seguir as regras do MEC, tem que seguir os decretos e as deliberações da União. Isso não poderá fugir jamais. Tá? Do artigo 10º, aí entra agora o que é de competência do Estado. Quando fala em incumbência, é competência e obrigação daquilo que o Estado deve propor para a educação. Inciso 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Aonde? No Estado. Isso é a questão do Estado. Pegou do que tinha da União, trouxe para o Estado, vamos reelaborar e a partir daí a gente vai traçando as nossas metas e as nossas ações. Definir com os municípios forma de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser entendida e os recursos financeiros disponíveis. Ou seja, aquilo que é da União, vem do federal, traz para o Estado. Do Estado, dos recursos que tem no Estado, um fica para as instituições estaduais de ensino e os demais são distribuídos para os municípios, para tratar também da educação municipal. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Ou seja, o que está no Estado também tem que ser coordenado para os municípios. Criados sempre as entidades, criados sempre os conselhos. Baixar normas complementares para o sistema de ensino. Baixa aquilo que é a realidade do Estado em consonância com aquilo que a União já trouxe para a gente. No 6º, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandarem e respeitado no disposto do artigo 38 desta lei. Aqui nós iremos ver também. Só para lembrar que o Estado do Maranhão, dentro da sua totalidade, retirou das suas entranhas o ensino fundamental, do 1º ao 5º ano e de 6º ao 9º, e deixou a cargo dos municípios. O Estado, ele apenas tem responsabilidade de oferta apenas para o ensino médio e as demais instâncias para cima. Fundamental e Fundamental 1, Fundamental 2, educação infantil, fica a critério do município. A critério não, fica de responsabilidade do município. O município é que terá que ter todas as suas responsabilidades. Os recursos virão para o município e eles terão que assumir e ofertar esses ensinos, tá, para a população que dela necessitar. Ok? Falta 1 minuto e meio, tá? E eu vou tirar aqui, porque a gente já está na metade do nosso conteúdo, já está dando uns 40 minutos, e aí, né, já volto com vocês para que a gente possa trabalhar em cima das outras questões que nos favorecem. Ok? Já eu já entro por vocês para a gente poder finalizar esse processo. E aí, se tiver alguma dúvida, podem pegar e anotar aí, volto já. Bom? Não se esqueça, o princípio da educação
ele está sempre pautado naquilo que a União traz para a gente, e a gente vai ter que nos adaptarmos para trabalhar nessas questões. Nos adaptarmos para poder estar sempre conectado e sempre respeitando aquilo que a LDB traz, aquilo que o PNE também já traz como plano, como metas para ser trabalhada, aquilo que os parâmetros curriculares nacionais também já traz, aquilo que a diretriz curricular nacional já traz há muito tempo. Então, assim, é o princípio de podermos nos adaptarmos, de tratarmos as nossas condições, né, de proporcionar a nossa educação. Bom, nós já vai só deixar ele sair aqui, para ele finalizar automaticamente.